Paz do Senhor, queridos, é uma alegria novamente poder estar aqui com a lição de Escola Bíblica Dominical, EBD Antigas, que é o projeto que eu falei para vocês, escrito em 1984, escrito por irmão Lourenço, ou Lourenço Onson, ou Lawrence Onson. E essa lição, nós já explicamos 2 lições dessa revista, são 4 que eu vou falar, e assim eu vou pegar outra revista antiga e vou, se Deus permitir, também falar mais 4. E essa revista aqui, hoje nós iremos comentar, lembrando só que eu gravo juvenis, gravo adolescentes e a de jovens. Esse trimestre, jovens e adultos estão juntas, então estou comentando ela também. A lição número 7, ela vai falar de Pedro e a lição da fé. É o tema dessa lição aqui. Verdade prática. Vamos lá então estudar a lição agora. Verdade prática. Deus é o socorro infalível do seu povo em todo o tempo. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Esse é o texto áureo dessa lição. Essa lição que, na verdade, ela foi comentada dia 13 de maio de 1984. O comentarista já é de saudosa lembrança, esse comentarista. Introdução. O fundo histórico dessa lição é o milagre operado por Jesus ao alimentar cerca de 5.000 homens. Estamos vendo a lição aqui. As multidões que afluíam para ouvir Jesus e que comeram dos 5 pães e 2 peixinhos eram entusiásticas, ficaram convencidas de que realmente era o Messias e queriam obrigá-lo a ser rei da Palestina. Eles olhavam por uma outra visão, outros olhos, não olhavam naquilo que Jesus estava passando espiritualmente para eles, mas já queriam que Jesus fosse o rei naquele momento ali da Palestina. E aqui diz, é fácil ser crente em Jesus quando as multidões se mostram favoráveis, mas a prova de fé é servir a Jesus quando somos açoitados pela tempestade, quando talvez sozinhos temos que seguir o nosso mestre. Quando nós estamos com multidão, todo mundo, vamos para o culto, vamos para o retiro, vamos para a festa de Jesus aí e tal. Agora, quando nós caminhamos sozinhos, que é o que o comentarista diz aqui, Lawrence Onson, é que é difícil. Caminhar sozinho, caminhar sem apoio de alguém, caminhar sem as pessoas, de repente, acreditarem em você, te ajudarem, não é fácil. E é isso que o comentarista ele fala aqui, não a respeito da tempestade ainda, mas ele fala a respeito de estar sozinho. E aqui diz, esta foi a experiência do discípulo Pedro, experiente que serve de ilustração do que nos espera na jornada de fé. Todos nós teremos um dia nossa prova de fé, não nas ondas do mar da Galileia, mas nas circunstâncias da vida. Quantas provas eu e você já tivemos e quantas nós haveremos de ter ainda. E aqui a pergunta é, como nós estaremos e receberemos essa prova e passaremos por ela? Como será isso? E aqui ele diz mais, contudo é confortante saber que Jesus não nos abandonará. Então, sabendo que Jesus está conosco, isso acalma o nosso coração, que Jesus não nos abandonará. Ele cuida de um só indivíduo, mas em sentido coletivo também. Ele cuida da igreja no mundo hostil. E o mundo hostil por quê? Porque o mundo não aceita as palavras da igreja, o mundo, os valores eles mudaram para a sociedade. É muito fácil. Até eu li algo essa semana que as pessoas de bem estão presas por causa da Covid e as pessoas ruins estão soltas por causa da Covid. É uma coisa bem estranha, né? Continuando aqui. Cristo aproxima-se em meio à tempestade. Despedindo a multidão, percebendo que a multidão o seguiu por motivos materialistas e não espirituais, motivos materiais,
E é o que nós vemos, na maioria das vezes, infelizmente. As pessoas seguem Jesus porque querem algo que estão precisando, algo material. A partir do momento que, se tiver tudo bem, tudo ótimo, alcançou o bem material, infelizmente poucos falam, estou bem dessa forma, material, saúde, mas quero servir a Deus. Infelizmente, muitos não fazem isso. E aqui ele diz, em vez de reconhecer o milagre de alimentar a multidão, um sinal apontado de Jesus, claro, a fonte da vida, tal. Jesus fez um milagre, o entusiasmo deles era carnal, nenhuma bênção espiritual produziu. Os discípulos estavam sujeitos a se contaminarem com a ideia de que ele destruiria o poder de Roma. A nossa fé não agradará a Deus enquanto não tivermos fome e sede por algo mais importante, que é buscar Deus, as coisas espirituais acima das coisas terrenas. O espiritual, buscar a Deus é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Se nós buscarmos a Deus, Ele fica feliz conosco. Orando sozinho. Muito podemos aprender da vida da oração de Jesus durante seu ministério, especialmente nos momentos críticos. Por quê? Ele estava buscando o Pai, adorando a Deus. Noites inteiras de oração, em momentos difíceis. Nesta ocasião foi a multidão que lhe apresentara a antiga tentação satânica de apoderar-se do seu reino terreno, sem primeiro sofrer na cruz. Jesus também sentia a necessidade de descanso após árduas horas diárias. Que ele era 100% homem, né? Isto ensina-nos a orar muito mais nas ocasiões de tomar decisão importante. Temos que tomar tempo para ter comunhão com Deus, permitindo que a nossa vontade e nossos propósitos sejam ajustados aos seus propósitos. Muitos pregadores têm fracassado. Ele fala do fracasso de muitos se prepararem e tal, mas no serviço e não buscarem a Deus, na oração, no jejum, na busca. E essa intimidade com Deus precisa ocorrer, essa intimidade, e muitos têm fracassado por causa dessa intimidade. E aqui diz, podemos comparar a vida íntima de oração do crente ao gerador de eletricidade no automóvel. Quando esse deixa de funcionar, o carro ainda funciona durante algum tempo. Até eu falo que às vezes sem combustível, vai na banguela, no embalo, vai embora. Sem combustível, mas chega uma hora que vai parar. Chega uma hora que esse embalo acaba. Você desceu, vai chegar numa subida e aí já não tem como você subir. E aqui ele comenta assim, logo o motor deixará de funcionar de vez. Assim, ao princípio, talvez não se note a falta de oração, mas depois ela vai começar a fazer falta. Andando sobre o mar. Após 8 horas de luta com os elementos da natureza, os discípulos estavam apenas a pouco mais de 5 quilômetros da praia. E aqui diz, estavam sendo atormentados e a peleja era dura. É de estranhar que Jesus tenha enviado seus discípulos ao mar, sendo conhecedor de todas as coisas, pois as ondas estavam encapeladas e os seus discípulos certamente correriam perigo do naufrágio. Mas o que Jesus faz é bom e sempre dá certo. O que ele fez aqui? Eis que os discípulos compreenderam a obediência da sua palavra. E aqui é claro que eles tiveram que aprender uma dependência do Senhor Jesus. É depender dele para passar essa tempestade, para vencer essa tempestade, não faltar a fé, acreditar aqui. E aqui ele diz, estar na tempestade não significa estar fora da vontade. Quantas vezes nós estamos na vontade de Deus e passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por tempestades, mas não significa que não estamos na vontade de Deus. E aqui ele explica isso. Quantos passaram por isso? Daniel mesmo, acabei de explicar a lição de jovens e adultos de Daniel. Quantos sofrimentos ele teve. E aqui diz, devemos seguir avante e vencer os obstáculos. O Senhor não nos prometeu uma vida isenta de dificuldades.
Ele vai estar conosco. Isso ele prometeu que estará conosco. Mas as dificuldades nós enfrentamos. A aparição de Jesus provocou medo em seus corações. Pensaram que era um fantasma andando sobre as águas. Imagina a fé deles. E aí não conheceram Jesus. Acharam que era um fantasma sobre as águas. Ainda hoje muitas pessoas que se riem ao ouvir mencionar fantasma ficam tremendamente impressionadas só de ver a operação sobrenatural do Espírito Santo. Detalhe, alguns nem acreditam no agir de Deus, colocam dúvidas em cima de dúvidas. E aqui ele vai dizer mais: Jesus prontamente socorreu seus discípulos, como sempre tem socorrido seu povo. Mas o que aconteceu aqui no tópico 2, Pedro anda sobre as ondas. O pedido de Pedro foi uma coragem de Pedro sair do barco e enfrentar as mesmas ondas que ameaçavam destruí-los. Mas foi presunção da sua parte, como acontece quando o crente apenas acha que deve fazer a coisa certa sem ter certeza do que é. O Senhor que o mandou fazer. Pedro esperou uma ordem do mestre: vem. Sobre esta palavra de Cristo ele saiu do barco e andou sobre as águas, fato jamais acontecido antes ou depois da história. O Espírito Santo pode vivificar a palavra de Deus nos nossos corações, de maneira que se torne uma palavra pessoal e íntima. Em seguida devemos pôr em ação a nossa fé. Não é a teoria, mas sim a própria fé que é importante. Não é a fé existe, é você acreditar. Ter certeza, ter fé. Você não está vendo, mas você não está vendo, mas você sabe que está lá. Você não está vendo, mas sabe que Deus vai fazer. É fé. O temor de Pedro. Pedro andou bem sobre a água até que começou a prestar atenção à fúria do vento. Então imediatamente começou a afundar. Na verdade, não devemos ser severos demais em nossa crítica contra Pedro. Nós também talvez já tenhamos dado alguma vez um passo na fé e depois, por causa de uma crítica, circunstâncias adversas, nós começarmos a recuar, começar a olhar, deixar de olhar para Cristo, olhar o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, o tamanho das críticas e paramos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Deus, ele cuida de nós. Nós não devemos fracassar, não devemos desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus tem falado para mim, para você, Deus tem feito coisas lindas, mas nós não podemos desistir. O Salvador de Pedro. Quando Pedro novamente olhou para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, então ele o salvou, porque Jesus repreendeu a Pedro. Jesus não o repreendeu por ser tentado alguma coisa demasiadamente difícil, por ter tentado, mas sim porque sua fé era pouca, quis dessa maneira ensiná-lo. Então esse repreender aqui foi uma lição. Tua fé é pouca, homem de pequena fé, homem de pouca fé. Para quê? Para ele entender que ele teria que acreditar. Jesus, ele estaria com eles ali, mas ele tinha pouca fé. Pouca fé. É que ele o permitia andar sobre as águas. Jesus não lhe dissera, sou eu. E aqui, na continuação, já terminando, não dispunha Pedro da palavra de Cristo? Uma grande fé sustenta-se apenas sobre a divina palavra. Então a fé nossa, ela realmente funciona quando nós depositamos a fé, a confiança em Jesus na palavra de Deus. Aquilo que está escrito. Se nós não depositarmos a confiança na palavra, a nossa fé não vai existir. E aqui diz, mas sem dúvida o que agrada a Jesus é a fé que se apoia inteiramente sobre sua palavra. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. E assim por diante, outros textos que falam da palavra. Acreditar, e está escrito na palavra. E para encerrar, é melhor ter mais dois aqui. A fé vence através da oração. Pedir a Deus. Se a nossa fé há de triunfar, crescer, tornar-se realmente grande, terá que ser fundamentada sobre a rocha. Quem que é a rocha? É Cristo. Cristo Jesus. Mas não poderá crescer se não for usada e posta em prática. A passagem a preço trata a sabedoria, mas podemos aplicá-la a qualquer assunto.
temos que pedir tudo a Deus através da oração e fé. A vitória virá por meio da oração. Então é na oração. Sabe quando te afligem? Na oração você sara. Sabe quando te perseguem? Na oração você sara. Sabe quando te afrontam? É na oração. Sabe quando falam mal de você? É na oração. Sabe quando te xingam, brigam com você, difamam o teu nome? É para resolver isso na oração. Tudo é na oração. Tudo. Tudo é na oração. Quando falam mal de você, quando criticam, é tudo na oração. E aqui ele ensina que é através da oração, ensinando a Pedro aqui. Pedir com fé. Último aqui. A fé é o contrário das dúvidas. A fé não vacila, não hesita e nem muda de opinião, mas firma-se em Deus, desejando cumprir a sua vontade, esperando sempre na sua promessa. É esperar, é acreditar, é confiar que não sei de que maneira, de que forma, mas que Jesus vai fazer. Ah, é uma cura? Ele vai curar. Não sei de que jeito, que forma, como que ele vai fazer. Mas é acreditar que Jesus vai curar. Entenderam? Jesus é o médico dos médicos. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o nosso general de guerra. É o Senhor, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. É Jesus. Tá bom? Pessoal, essa é a lição Antigas. Ainda teremos mais uma da lição Antigas, EBD Antigas, que é da mesma lição de 1984. E aí depois nós seguiremos com outras lições. Se você tiver lição, não em PDF, mas realmente a revista mesmo, assim, ó, como essa daqui, e quiser me mandar, eu agradeço muito, me dá a revista. Ou se quiser vender, de repente também, essa revista antiga, eu gostaria muito de conseguir as mais antigas aí, de 1980 para trás, né? 30 e poucos, 40, 50, 60. E até agradeço o irmão Daniel, DBD+, ele mandou para mim revista de 1935 e outras revistas, ele mandou em PDF. Eu já guardei para mim, irmão Daniel. Guardei mesmo. Obrigado. Coração, o apoio que o senhor tem me dado, a professora Maria também. Deus abençoe vocês. Tá? Um abraço. Mas aqueles que têm a revista também, quiserem me mandar pelo correio, aceito muito também, tá bom? Pessoal, um abraço, Deus abençoe, curta o vídeo, assista o vídeo, inscreva-se no canal e Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Paz do Senhor, até!